profética, ela acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No sexto dia, Deus diz assim: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que tempos depois, Eva é tentada pela serpente, e a serpente trabalha com uma sugestão. A serpente não obriga Eva a fazer, a serpente não faz por Eva, mas ela só sugere. Ela diz: olha, se você comer do fruto, você vai ser como Deus é. A loucura que ela já era. Foi feita a imagem e semelhança do Criador, tinha livre acesso a Deus. Irmão, guarda isso. Quando eu não sei quem eu sou, eu posso perder tudo tentando conquistar o que eu já tinha. Como que o inferno trabalha com Eva? Sugestão. Agora vamos para Jesus, o segundo Adão. A Bíblia diz que ele acaba de ser batizado, uma voz do céu diz: esse é meu filho, que tem o meu prazer. Então Jesus se recolhe, fica 40 dias no monte, ele está no deserto, jejuando, orando, e aí ele é tentado. Qual é a primeira tentação que Jesus enfrenta no seu ministério? Uma sugestão. Satanás fala para ele: se você for, dá uma ordem para que vocês podem sentar no trono. Não, olha para mim. O pecado que roubou da gente é acesso ao Pai. Satanás tentou Jesus. Guarda o centro das suas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida. Você sabe por que é tão perigoso essa agenda que tenta sexualizar crianças e relativizar gênero desde pequeno? Porque aquilo que pra gente algumas gerações atrás parecia surreal começa a se tornar aceitável. Irmão, se você conversar com seu filho adolescente, te garanto que para a grande parte dos nossos filhos já não é algo mais tão assustador imaginar essa questão de sexualidade. Por quê? Porque isso vem sendo falado o tempo inteiro. Uma das coisas que o inferno utiliza para destruir fundamentos e princípios elementares e inegociáveis é a relativização. Aquilo vai sendo suavizado. Uma das coisas que a gente tem visto, inclusive no cenário da política, é a questão da narrativa. Alguém já ouviu falar sobre a força das narrativas? Existe uma frase, se não me engano, foi utilizada na época, no período nazista. Eles diziam que uma verdade, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Estamos vivendo uma geração da pós-verdade. O que é uma pós-verdade? É algo que nunca foi uma verdade, mas a gente começa a tratar como se fosse de tantas vezes que a gente está ouvindo sobre elas. Irmão, guarda isso no nome de Jesus. Se até Jesus foi tentado por uma sugestão, precisa entender que todas as vezes uma sugestão estão tentando resistir. Talvez você esteja sendo radical demais, talvez você está se envolvendo demais, talvez você está buscando a Deus demais. São pequenas sugestões que, quando encontram espaço em nós, podem destruir algo glorioso que estava sendo construído há muito tempo. Irmão, olha para mim, a Bíblia diz que João Batista, aquele que foi gerado no ventre estéril de Isabel, a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o ministério de Jesus, a Bíblia diz que João Batista foi preso. E tempos depois, ele manda chamar um dos seus discípulos, e ele fala: olha, pergunta para Jesus se de fato ele é o Messias que nós esperávamos, porque eu estou tendo algumas dúvidas se de fato ele é o Messias que dizia ser. Alguém já leu sobre isso? Alguém já ouviu sobre isso? Irmão, que loucura é essa? A voz que clama no deserto, um homem que prepara o caminho para o Messias, aquele que não queria desatar a sandália dos pés de Jesus e batiza Jesus nas águas, agora está em dúvida se de fato ele é o Messias aguardado. Por que, pastor, que isso acontece? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando João Batista está preso, as únicas notícias que ele ouve sobre o que Jesus está fazendo são a partir de quem estava do lado de fora. João Batista começa a ver que sentado com pessoas que não sei se o Messias sentado. Ele imagina só, estou só viajando aqui. Ela fala: nossa, ele passou por Zaqueu e disse que ele queria uma coisa. Esses dias uma mulher que era uma prostituta se lançou aos pés de Jesus, começou a beijar os pés dele. Jesus, você não tem noção, ele está andando com cobradores de impostos, inclusive chamou um deles para ser seu discípulo. Jesus, ele está andando com pessoas que você, João, ele está andando com pessoas que você jamais andaria. Irmão, guarda isso. Uma convicção gerada desde o ventre de João começa a ser colocada em xeque por conta dos ruídos ao seu redor. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias, chega ao ponto de ter dúvida se de fato Jesus era quem dizia ser. Irmão,
Irmão, se João Batista, por conta dos ruídos ao seu redor, começa a questionar uma convicção desde o ventre, não se iluda. Os ruídos de quem está ao teu redor podem roubar de você o seu destino profético. Guarda essa chave. Não dê acesso a quem não te dá destino. Quando você filtra quem você ouve, você filtra o que você vive. Você quer viver milagres? Ouça pessoas que falam sobre milagres. Caminhe ao lado de pessoas que vivem milagres. Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Você quer viver romper? Caminhe ao lado de pessoas que estão rompendo. Ouça histórias a respeito de romper. Você quer viver avivamento? Estude sobre avivamento. Ouça histórias sobre avivamento, irmão. Você precisa se cercar e construir um ambiente tão encharcado daquilo que você deseja viver, que não haverá espaço para pessoas roubarem de você uma firme convicção. A gente tem que selecionar muito bem quem ouve, porque quando eu seleciono o que eu ouço, eu defino o que eu vivo. Não esquece disso, irmão. Ele é um péssimo motorista. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem, eu amo essa passagem. O que vocês eram quando foram chamados? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas mais insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Os Coríntios está dizendo: se a gente quer viver uma jornada de fé, a gente tem que aceitar a ideia que toda proposta de Deus vai parecer loucura para o mundo, mas vai acontecer porque é Deus quem está cuidando. Olha para mim. Se você quer romper, você precisa aceitar a ideia de que as contas não vão fechar, de que você não vai ver sentido no que Deus está te pedindo para fazer, mas a única segurança que você tem é a essência, a origem de quem está te chamando. Quando Deus chama Noé para construir uma arca, não fazia sentido, ele nunca tinha visto, a chuva nunca tinha vindo. Segundo algumas linhas teológicas, até aquele momento não havia chuva dos céus, porque no jardim havia uma névoa, vamos usar esse período que eu não utilizava mais na terceira. Tinha como se fosse uma névoa do solo, e as gotículas vinham debaixo da terra para nutrir toda a plantação. Então, alguns teólogos acreditam que é a primeira vez na história que a chuva entra em cena durante um dilúvio. Irmão, Deus pede para Noé construir algo que ele nunca tinha construído, por um tempo que ele nunca tinha vivido. Mas por que ele faz? Porque é Deus quem está falando. Abraão ouve de Deus um pedido: sai do lugar que você está confortável, do meio da sua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu ainda não vou te dizer qual é. Por que ele fez o que fez? Porque era Deus quem estava falando. José é vendido pelos irmãos. Irmão, você tem noção do que alguém da tua família te vendeu como escravo? José é vendido pelos irmãos, fica anos prisioneiro. Mas por que ele não desistiu de confiar e aguardar pela promessa? Porque era Deus quem estava falando. Você percebe que faz sentido, ao invés da gente gastar tanto tempo questionando o nosso futuro, a gente gastar mais tempo discernindo a fonte das nossas expectativas? Se aquilo que você tem aguardado, irmão, foi uma promessa que saiu da boca de Deus, tenha certeza, quem prometeu é fiel para cumprir.
Mas se aquilo que você está aguardando ansiosamente é só uma ideia sua, não tenha tanta certeza se de fato isso vai acontecer. Alguém me perguntou certa vez: pastor, como que eu posso saber a diferença entre insistência e persistência?